É isso aí, torcida do Mengão, bora aqui para as últimas informações do Flamengo. Pessoal, Globo Esporte de hoje, 21/11, atualizando todas as notícias e informações do Malvadão. Pessoal, já estamos aí no final de temporada e o Flamengo já se prepara aí para o mercado da bola. Lógico que tem que pensar nas decisões aí da Libertadores, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas a diretoria já se movimenta. Acompanhe este vídeo até o final para não perder nada das informações do Malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é muito importante. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações do Malvadão, pessoal. Gente boa, sextou agora no Globo Esporte, simbora porque tem rodada do Brasileirão começando amanhã. O líder Flamengo pega o Bragantino, jogo no Maracanã. O Flamengo tem que se recuperar, perdeu o clássico no Fla-Flu, né? Bora ao vivo então pro Maraca conversar com o Marcelo Corrêa, o homem sabe tudo de Flamengo, vai contar pra gente agora. Fala aí, Corrêa. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no Globo Esporte. A derrota para o Fluminense não intimidou a torcida do Flamengo, tá? Vendas de ingressos para o jogo contra o Bragantino amanhã, 9h30 da noite aqui no Maracanã, muito boas até agora. Setores norte e leste inferior já esgotados, perspectiva de mais de 60 mil torcedores por aqui. O problema do Felipe Luiz está no meio-campo, com Saul e Eric Pulgar suspensos, levaram o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense. A tendência é de Jorginho e De La Cruz, que vive as voltas com dores no joelho direito, mas deve ser liberado para essa partida. Com certeza, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Muito flamenguista torcendo para o Fluminense manter o Palmeiras aí na vice-liderança. E o Fluminense vem vindo bem nos últimos confrontos contra adversários da parte alta da tabela, né? Já venceu o Mirassol, empatou com o Cruzeiro e venceu o Fla-Flu. O time fez o último treino hoje pela manhã no CT do clube, embarca agora à tarde para São Paulo. Não vai ter o lateral esquerdo René, que vai cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. O Zubeldia, depois do clássico, disse que poderá utilizar o Fuentes na vaga, que ele observou pouco, ou o Freitas improvisado. Se optar pelo zagueiro, vai ser para poder ter mais altura ali no setor defensivo. Além disso, dúvida com relação ao Lúcio Acosta, o autor do primeiro gol da vitória por 2-1 sobre o Flamengo. Um golaço, aliás. Ele deixou o campo, a partida no segundo tempo, com dores na coxa. Talvez seja poupado. Como você disse, vai ter tricolor, lógico, sempre torcendo pelo Flu, mas de repente um tropeço também não vai ser ruim, porque prejudica o adversário, né, Escobar? Boa tarde para você. Valeu, Débora Gares, atrás da notícia em todos os lugares, hoje no Fluminense especificamente. Um abraço, Débora, grande Débora. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando todas as notícias e informações do Flamengo. Pessoal, o Flamengo, né, que poderia estar aí de boa, né, entre aspas aí, no Campeonato Brasileiro, mas resolveu, né, pipocar de novo e perder para o Fluminense num primeiro tempo horroroso. Agora, pessoal, vamos com as últimas informações, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Tá de saída do Flamengo é o Pablo, ele mesmo não vai continuar no Flamengo, tá treinando em separado do grupo desde o começo do ano, quando ele já havia sido comunicado que não seria aproveitado. Eu tô até pegando os números dele aqui, porque o Pablo ele tem 34 anos, galera, e ele chegou ao Flamengo com status de titular, vocês vão se recordar, custando bem alto, o salário dele é muito alto. Ele chegou ao Flamengo em 2022, tá? Aí teve um empréstimo ao Botafogo. Em 2024 ele jogou um jogo pelo Botafogo. Inclusive, ele estava no elenco do Botafogo, campeão da Libertadores, estava no elenco do Flamengo, campeão em 2022. E, recentemente, ele fez uma publicação nas redes sociais dizendo que clima de final de Libertadores é diferente. Enfim, e muitos torcedores do Flamengo não entenderam nada, porque ele nem treinando com o grupo tá.
E ele tem pouquíssimos jogos com a camisa do Flamengo, cara. Eu tava fazendo a conta aqui. Ele tem, 46, 47, 48. Nossa, ele tem 52 jogos com a camisa do Flamengo. Gente, assim, é muito pouco. Foi um péssimo custo-benefício. Arrisco a dizer que tenha sido o pior custo-benefício da última gestão. Porque, de fato, um jogador que pouco entregou. Ele vai sair do Flamengo agora em dezembro. Vai ficar livre. Vai para o São Bernardo disputar o Campeonato Paulista e também a Série B. Que ele seja muito feliz lá, porque aqui no Flamengo ele não foi nada feliz. Dando continuidade aqui às informações, galera. Exame realizado pelo atacante Bruno Henrique. No último vídeo a gente trouxe a informação que ele estava fazendo exame médico e agora a gente está trazendo a atualização. O exame não constatou nenhuma lesão, ainda bem, porque o Bruno Henrique ele será o centroavante do Flamengo na final da Libertadores. Plata suspenso, Pedro machucado. E ele fica à disposição da comissão técnica. Agora, dizer que ele vai jogar nesse sábado contra o Red Bull Bragantino, eu não posso dizer isso. Gente, os jogadores estão exaustos. Inclusive, pessoal, é até uma reflexão que eu vou trazer para vocês aqui agora. Eu fiz uma publicação, pequena publicação nas minhas redes sociais, no Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande, e eu disse o seguinte, preste atenção, tá? Porque você vai refletir sobre isso aí, eu quero a sua opinião. Abre aspas para Vene Casagrande. A queda de rendimento de Flamengo e Palmeiras nos últimos jogos não é coincidência. Os dois times que brigam pelo Brasileirão e vão jogar a final da Libertadores dia 29 estão destruídos na parte física e também na parte mental. O calendário brasileiro por si só já é bem desgastante e os dois times ainda participaram do Mundial de Clubes no meio da temporada. Além disso, os dois elencos têm jogadores selecionáveis que ficam a serviço das suas seleções durante as datas FIFA. Por exemplo, nos duelos de Flamengo e Palmeiras, na quarta-feira, contra Fluminense e Vitória, respectivamente, vários atletas estavam na noite anterior jogando em outro país ou até mesmo em outro continente, como foi o caso de Alexandre, Danilo e Vitor Roque. Em menos de 24 horas, os atletas estavam disputando um duelo extremamente importante pelo Brasileirão. Eles não são de ferro. Ou seja, são os dois clubes que mais investem para conquistarem títulos, mas sem sombra de dúvidas são os mais prejudicados nesse calendário insano elaborado pela CBF. Olha a maratona que ambos estão enfrentando nos últimos dias e daqui para frente não será diferente. Jogaram na quarta, se reapresentaram na quinta, vão treinar na sexta, sábado jogam, domingo se reapresentam, segunda treinam, terça jogam, quarta eles viajam para Lima, local da final da Libertadores. Inclusive, não é exagero dizer que Flamengo e Palmeiras, por conta disso, podem até mesmo não fazer uma decisão de Libertadores do nível técnico que os dois times podem entregar em campo. Quem perde é o futebol e o público. Gente, isso não é brincadeira, isso é sério. Infelizmente, eu tenho que ouvir ex-jogadores falar, mas na minha época não era assim. O futebol mudou, meu filho. Hoje exige muito mais da parte física. Hoje tem muito mais jogos. Hoje os gramados são horríveis. Tem grama sintética. É diferente. O cara antigamente corria 5 km por jogo. Hoje ele corre 10. Estou dando um exemplo aqui. E tem mais arranque, tem mais explosão. É diferente. Isso não é o Vene que fala, é a medicina. São os estudos envolvendo futebol que falam. Os caras estão destruídos. Gente, muda totalmente o nível de concentração. Por exemplo, vamos lá. Quando a pessoa me falou isso lá no Flamengo, Vene, até a concentração muda. Isso, eu volto num dia que eu estava dirigindo muito cansado, com muito sono. Eu não aguentei. Eu tive que parar para descansar, para dormir. Imagina você jogar nesse modo automático. Acaba a sua concentração. Óbvio, tem jogador que não participa dessa, digamos, maratona. O João Vitor, zagueiro do Flamengo. Ele foi mal nos 2 jogos porque ele sentiu a pressão. Não por conta disso. Mas tem jogador que vai sentir. O nível de futebol cai. E Flamengo e Palmeiras estão caindo por conta disso, gente. Pega o Mirassol. Na temporada, o Mirassol fez 30 jogos. O nível de futebol tende a ser melhor. E ponto. É isso. Não tem nenhum problema dizer isso. Óbvio que o Flamengo e o Palmeiras não jogam mal só por causa disso. Mas isso influencia, gente.
É desumano, não podemos normalizar o que está acontecendo. Os caras estavam na França, em 24 horas os caras estavam jogando no Brasil. Gente, isso é sério. Como que a gente vai achar isso normal? E como a gente vai exigir que o rendimento seja o mesmo? É impossível. Impossível. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui. E para finalizar, uma informação. O Flamengo sofreu 7 gols nos últimos 4 jogos. Inclusive, essa média terrível fez o Flamengo perder aí o posto de melhor defesa do Brasileirão. Com 22 gols sofridos, o Cruzeiro tem a melhor defesa atualmente e o Fla sofreu 23 até o momento. Pois é, isso explica bastante a queda de rendimento após a saída de Léo Ortiz. Volta, Léo Ortiz, você está fazendo muita falta. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Flamengo reclama de atuação do VAR contra o Fluminense, erro absurdo e grave. Diretoria rubro-negra critica não marcação do pênalti em Bruno Henrique no clássico. Confira o quebra evidente de protocolo. O Flamengo publicou uma nota oficial na noite desta quinta-feira com reclamações ao VAR do clássico contra o Fluminense na quarta. No texto, a diretoria diz que a não marcação de pênalti em Bruno Henrique foi um erro absurdo e grave. A nota do clube cita nominalmente o árbitro Wagner Howey, responsável pelo VAR no clássico do Maracanã. O clube classificou como erro absurdo o lance envolvendo Bruno Henrique, atacante do Flamengo, e Thiago Silva, zagueiro do Fluminense. Aos 10 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique foi derrubado pelo defensor tricolor na área. Jogadores rubro-negros pediram pênalti, mas o árbitro Davi de Oliveira Lacerda não marcou, nem foi chamado pelo VAR para ver o lance. O comentarista de arbitragem PC Oliveira considerou a jogada normal. O Fluminense venceu o clássico contra o Flamengo por 2-1. Lúcio Acosta abriu o placar com um golaço e Serna se aproveitou de atrapalhada de Rossi para ampliar. O Flamengo descontou em cobrança de pênalti bem cobrada por Jorginho. E esta aqui é a nota, pessoal. O Flamengo manifesta indignação com mais um erro absurdo e grave do VAR sob responsabilidade do senhor Wagner Howey. No clássico contra o Fluminense, o lance envolvendo Bruno Henrique e Thiago Silva, ignorado pelo árbitro de vídeo, configura quebra evidente de protocolo e foi notícia no Brasil e no exterior, arranhando mais uma vez a imagem do futebol brasileiro. Não é a primeira vez que erros como este acontecem contra o Flamengo, quando o Howey está no cabine, o que agrava ainda mais a situação. Os áudios divulgados pela CBF deixam claro que Davi de Oliveira Lacerda, árbitro de campo que conduziu bem a partida, foi prejudicado pelo seu colega. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo.